dados por criminosos ligados ao tráfico de drogas e ao contrabando de produtos importados. 20 pessoas morreram em um naufrágio no sul de Uganda. O acidente aconteceu quando uma embarcação que transportava passageiros e cargas afundou devido à sobrecarga e ao mau tempo na região. As autoridades locais e moradores ainda buscam por sobreviventes. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Acesse bishow.com.br. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. São 4h05. Boa tarde para você que chega com a gente nesta quarta-feira, dia 2 de agosto. Quarta-feira de decisão na Libertadores da América. Quarta-feira de jogo bom. Quarta-feira da gente falar bastante também dos nossos clubes aqui da região de Campinas, até porque hoje tem Ponte Preta às 7 horas da noite, hoje tem Guarani um pouquinho mais à noite, às 9h30 da noite, e hoje é dia de Galo e Palmeiras, hein? Que jogão! Vamos falar desse jogo, claro que a gente quer a participação dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, mandando mensagem pra gente aqui no 991869070. Pode fazer isso já, que o WhatsApp já está liberado, inclusive, hein? Para você participar com a gente, para você brincar, mandar o seu recado. E aí, torcedor do Palmeiras, dá verdão neste primeiro jogo? Diz aí, torcedor anti-Palmeiras ou torcedor do Galo? Passa o Galo? Vamos conversar bastante nesta próxima hora, vamos ficar juntos até às 5 horas da tarde. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Ariel. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN, uma quarta-feira de gala. Nosso cantinho aqui com Ponte Preta e Criciúma, Guarani e Ceará. Libertadores tem o Palmeiras também, parada difícil contra o Atlético. O Atlético vive uma fase muito ruim com o Felipão, mas hoje é um jogo com uma outra característica, uma outra circunstância. E realmente vamos degustar desta quarta-feira sensacional. Tem bastante coisa pra gente falar nesta quarta-feira, pouco tempo pra gente gastar, afinal, tem muito assunto, hein? Boa tarde pra você, Antônio Lupe. Tá no estúdio, mas já vai ficar soltinho, né, Lupe? Tudo bem, Eliel. Um abraço a você, a todos que acompanham a Arena. Hoje eu tô mais light, tá? Passei muito medo ontem, hoje eu vou ficar aqui quietinho. Você fica arrumando programa pra mim aqui, perguntando pros caras se pode subir a 200 metros de altura, 150 metros de altura. Não fala e assim. Hoje eu tô offline. Não, nós temos toda a preparação que foi feita pela galera da estrutura que você foi ontem. Nós temos um guindaste preparado com uma gaiola para você subir a 150 metros de altura para acompanhar como é a vista de um drone, por exemplo. Mas eu não tenho a curiosidade de saber como é a vista de um drone. Mas os ouvintes têm. Os ouvintes que estão com a gente aqui no nosso YouTube têm essa curiosidade, Antônio. Naldo tá aí, ó, soltinho também. Que é isso, hein? Da Bugrão, da Ponte Preta. E aí, torcedor de Campinas? Manda mensagem pra gente. 991869070, vamos participando, vai mandando, vai dando o seu recado aí, porque hoje a interatividade tem que rolar solta, hein? Não quero falar muito não, quero colocar os ouvintes hoje no ar. O Fábio Scheib já chegando com a gente, com um visual muito bonito. Você tá muito bem aí em Belo Horizonte, hein, Fábio Scheib? Boa tarde para você. Fala, Eliel, fala ouvinte CBN. Estamos aqui no hotel do Palmeiras, aqui esperando a delegação para aquele breve lanche antes da
palestra de Abel Ferreira. Estamos aqui no aguardo para ver se tem algum jogador que possa falar aqui. É difícil, né? Mas vamos esperar. Tem um colega nosso, jornalista, que quando você diz assim, no hotel do Palmeiras, esse colega nosso jornalista literal iria perguntar, ué, mas o Palmeiras tem hotel? Não vou dizer quem é, mas ele perguntaria isso. Na concentração do Palmeiras no hotel onde o Palmeiras está concentrado. Isso, no hotel onde o Palmeiras está hospedado. É isso aí. É que esse amigo, quando alguém enrola uma propaganda assim, participe no seu WhatsApp. Ué, no meu? Olha lá que beleza, que desfile de homem. Olha lá, ó. Que é isso, hein? Galopando, desfilando. 991869070, WhatsApp aqui da CBN, participe com a gente, mande mensagem. Se você está com Jaguariúna, estamos aqui hoje direto da Brasil, Equipe Show, mandando recado, participando, interagindo, trazendo muitas informações em relação ao setor da construção civil. E claro, pode fechar o canal do Scheibe enquanto ele estiver off, porque tá uma baderna danada lá. Tem que desligar, porque o que tá batendo de prato aí no fundo da brincadeira, hein? Galera já tá no almoço lá, então quando o Scheibe estiver off, por favor, Elton Grimaldi, deixa o canal dele fechado só quando ele levantar a mãozinha aí, como se fosse reunião de trabalho. Levantou a mão é porque quer falar, combinado? Aí fica legal. Bom, o comando técnico na externa, Carlão de Freitas, é de quem? O comando técnico é dele, o sensacional Naldo Araújo. O comando técnico na interna é do Elton Grimaldi. O comando, no caso, do streaming é do Daniel França. Vamos juntos até às 5 da tarde com o Arena CBN, News Truck CBN, hoje, direto de Jaguariúna. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. São 4h11. Voltamos aqui direto de Jaguariúna, na Brasil, Equipe Show. O nosso News Truck nas ruas, o Arena nas ruas. Sabe quem tá ouvindo a gente, Carlão de Quem ele é, Almeida? O cara, hein? Quem? Alexandre Azan. Ah, gente finíssima, gente da melhor qualidade. Já assistiu os Terças de Segundona? Sim. É muito legal. Né? Você gosta? Você queria ter também o seu nome citado quando você fez o teste lá na Inter de Bebedouro, Antônio Lupi, nos Terças de Segundona? Ah, mas é claro que sim, né, Eliel? Eu gostaria. Eu fico triste por conta da Inter não ter espaço no bloco esportivo das Terças de Segundona, mas a Inter também não ajuda, né? Então é mais problema da Inter do que nosso, né? A Inter é uma situação triste, uma vergonha o que estão fazendo com a Inter de Bebedouro, uma vergonha. Agora você apelou. Rebaixada para a 5ª divisão. Até porque tem um belo campo ainda. Arena. Não, é campo. Arena. Porque arena é multiuso. E mas você conhece os eventos que são realizados? Por favor, as festas. Na Arena Sócrates Tamato? Tem show grande. Calendário praticamente todos os meses do ano. Janeiro, Festa das Nações. O que é isso, gente? Cada paróquia da cidade fica responsável por uma comida típica de um país e faz uma grande festa para atrair a população bebedorense. Fevereiro tem a Festa do Caminhoneiro.
Meu Deus. Carnaval fora de época. Carnaval fora de época, Carnabedouro, ferve com a banda Gatos do Arrocha. Em março. Março não tem evento por enquanto, mas a gente tá Porque negociando. aí começam os campeonatos. Isso. Aí precisa jogar bola também. Se tiver evento, faz o evento e deixa o futebol É igual de o lado. Palmeiras, é Em igual o abril- Allianz Parque. Aí joga em Barretos, Monte Azul. Em abril tem a Paixão de Cristo, que é famosa. Isso, a né? encenação, o cenário é na arena. Entendi. E maio, Dia das Mães na Arena, aquele bingão, né? Isso, que é o Mamãe Bebedorense, né? É um concurso cultural que é feito com parceria da Associação Comercial de Bebedouro, Entendi. que atrai as mães, um concurso cultural, mas para a cidade. Em junho tem a Feira dos Carros Antigos, são mais de 600 modelos, entre miniaturas e carros de Ah, verdade. entendi. Eu tava assustando agora. isso. Falei, ué, será que tem 600 E o, carros? o contrato é semelhante ao Allianz Parque, né? O Royal. Isso. Os eventos são prioridade. Por Os enquanto eventos não são tem naming prioridades. right. Tem naming right. Tem, já teve, né? Agora tá sem, porque eu não posso fazer o merchan aqui também, mas é de uma grande empresa que Entendi. mexia com De suco laranja. de laranja, Ah. é isso. Então pede pro Azan colocar Inter e Bebedouro. Ô, Azanque, se você puder colocar aí alguns detalhes, números, dados curiosos, campanha da Inter de Bebedouro. Mas não tem futebol, papai? Ídolos. Agora acabou, agora só ano que vem. E na Agora, quinta divisão. quinta divisão. Meu Deus do céu. Por falar em divisão, nós estamos com jogos pela quarta divisão do futebol paulista. Ah, você tá brincando. Não tô União brincando, São não. João tá jogando agora. União São João está em campo E no agora. Rio Brancão temos. Ó, União tá perdendo. Sabe por quê? Guilherme Pierangeli tá lá em Araras. Pé de freezer. Joseense 1, União São João de Arara 0. 15 de Jaú 1, Nacional 0. E nós temos também Jabaquara e Rio Branco 0-0, Rio Brancão. Rio Brancão. O Penapolense, ou a Penapolense, é Clube Atlético Penapolense. É o Penapolense. Vai empatando com o Catanduva 0-0. Vossen de Assis e União Barbarense 0-0. E o São Carlense está vencendo, o Grêmio São Carlense vencendo o América de Rio Preto por 1-0. A Francana está batendo o Taquaritinga por 1-0. São os jogos da segunda divisão do futebol paulista. Elton Grimaldi, tem áudio? Tem ouvinte mandando áudio pra gente? Põe no ar. Tarde, Eli Almeida e toda a equipe. Hoje o Bugrão, casa cheia, iluminação nova, só alegria. Bugrão 1-0, gol de Bruninho, rumo ao topo, Ponte Preta 1-1, só alegria. E os 6 estão de parabéns. O programa, cada dia melhor. Equipe nota 1000. Um abração, Marcelão, Jardim Marisa. Valeu, Marcelão, Jaquim Maria. Gostei dos palpites. Por que você gostou, Carlão? Porque o Guarani vencendo hoje, a possibilidade de entrar no G4 é enorme. E a Ponte, convenhamos, se pegar o empate lá no Heriberto Rios, é um bom resultado também, até porque os resultados, mais uma vez, estão ajudando, hein? O Avaí ontem empatou com o Mirassol, a Chapecoense joga fora hoje contra o Londrina, e se acontecer um empate lá em Santa Catarina, é um empate para ser comemorado. É, mas a equipe do Guarani tem que também, inclusive, aproveitar a atmosfera, né? Sem dúvida. Aproveitar a atmosfera que está sendo criada por conta dessa inauguração do novo sistema de iluminação, promoção de ingressos na cabeceira e também no tobogã. Eu acredito aí, estou chutando na casa de uns 7, 8 mil hoje, apesar do horário, no 9h30 da noite no Guarani. Rapaz, é gente, hein? Vai ser legal. Porque é um jogo que vai ficar marcado na história do... Por que vai ficar marcado? Por marcado? conta dessa mudança. O Guarani foi um dos primeiros, né, clubes aqui a ter aí o sistema de iluminação do estádio. Todos os refletores antigos vão ficar no Museu do Guarani, porque foi um marco na história do clube, e agora tem essa modernização. Luzes de LED, mais potente, mais econômica, e que vai melhorar e muito, principalmente para nós que reclamamos bastante ali Você trabalha em sobre a alguma iluminação. empresa de LED? A gente fez tá- um merchan bonito, hein, velho? Pelo amor de Deus. Mas eu posso. Eu presenciei isso lá no Vila. Na sua casa é lâmpada de LED? Na minha casa, sim, porque Economiza. ela também tem uma economia que acaba influenciando nas contas do mês. Mais precisamente na conta de luz. Quanto, mais ou menos, assim? Cerca de 3%, assim, 3% ao mês. Significativo, E no hein? final a gente consegue aí comer algo gostoso no Natal ou no Ano Novo. Tadinho. 4 horas e 17 minutos. Boa tarde, amigos da CBN. Hoje a máquina verde vai passar o rolo compressor, hein? Beijo pra vocês. Avante palestra. Quem mandou a mensagem aqui foi o Igor Júnior. Alô, Igor, obrigado. Ademir, ou palmeirense. Hoje vai dar Palmeiras. Vai ser 2-0 pro Verdão. Tá lá em Itu acompanhando a CBN. O outro ouvinte está dizendo aqui, o Fábio Scheib é o famoso mascote do Verdão, Alex. É o Periquito. É, o nosso louro José do Palmeiras. Tá pensando o quê?
Olá, Timaço Varela, saindo agora de São Paulo para torcer para o meu Bugrão no Brinco, rumo à Série A. O Marcelo, vamos Bugre! Valeu, Marcelo! Boa tarde, meus amigos. Emerson César, porteiro, tá ouvindo a gente dentro do ônibus, indo trabalhar e dando risadas demais. Boa. Cuidado, porque senão os caras vão achar que você é bem atrapalhado da cabeça, hein? Não, não é. Ô, Shaibi, como estão as coisas em Belo Horizonte? Porque quem tá ouvindo a gente agora, nós enviamos o Fábio Shaibi para o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro em loco. Mais cedo ele trouxe aqui no CBN Esportes a bela entrevista com o Luiz Roberto, narrador da TV Globo, e agora Fábio Shaibi está lá no Hotel do Verdão. Olha aí, para quem está no YouTube assistindo a gente, não que o Palmeiras tenha um hotel. Só a CBN Campinas dentro do Hotel do Palmeiras, lá onde o Palmeiras está concentrado, hein, Shaibi? É isso aí, Eliel. Daqui a pouco o Palmeiras desce aqui no hall do hotel para lanchar, né, aqui no restaurante. Palmeiras! Por volta das 6h30 da tarde tem aquela resenha com o Abel Ferreira, né? A preleção antes do jogo. Palmeiras tem uma dúvida para o jogo de hoje, se o Dudu vai para o jogo ou não. O Dudu sente ainda dores na panturrilha e vai pegar um Atlético que não ganha há 9 jogos. O Filipão estreou pelo Atlético há 8 e ainda não venceu com a camisa do Galo. Filipão e Abel Ferreira se reencontrando depois do ano passado, o Filipão eliminar o Palmeiras na semifinal pelo Atlético Paranaense, né? Ô, Shaibi, você tá pegando leve com a diária aí, né? Porque ontem, só na parada no aeroporto lá, já foi metade do valor que você tinha pros 2 dias aí em BH, viu? Não, aqui eu dei uma passadinha aqui no hotel, porque eu encontrei alguns jornalistas, amigos aqui, eles me trouxeram aqui no hotel também, entramos por aqui. Estamos vendo se a gente consegue alguma coisa, né? Estive com um grande amigo também, jornalista, agora há pouco, estava almoçando, mas estou por aqui, só passando. Estou dormindo no hostel só hoje. Ah, então tá bom. É porque nós não tinha verba para tudo isso, né? A verba era apenas para ida. A volta, por exemplo, ele ia tentar pegar. Toda hora tá tocando aqui o sininho. Não, a gente ia tentar pegar uma carona para volta, né? Porque... Mas o Fábio Shaibi está em Minas Gerais, direto do Hotel do Verdão. Daqui a pouco o Fábio Shaibi traz mais detalhes da concentração do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Mineiro, daqui a pouco às 9h30 da noite. Mas na CBN você vai conferir o jogo do Bugre, Guarani e Ceará. O verde de verdade. Nós vamos transmitir o Guarani do interior e não da capital. Não fala assim, Carlão. Depois os ouvintes pegam no pé aqui da galera, tá vendo? Não fala assim. 4h20. Tem mais gente mandando áudio, Elton Grimaldi? Se tem, põe no ar. Daqui a pouco nós vamos colocar o ouvinte já. Antes, eu quero falar um negócio sobre futebol feminino. O Brasil foi eliminado hoje. Um assunto sério do dia. E eu vi um desabafo da Marta em relação ao apoio do futebol feminino. Eu só quero dizer o seguinte. Nunca antes na história do esporte houve tanta visibilidade ao futebol feminino como está acontecendo agora. O nosso campeonato brasileiro ele é competitivo. Ele é interessante. É claro que nós temos algumas discrepâncias que estão sendo ajustadas. Ainda não dá para a gente aceitar um time ganhar de 14, 15-0 em relação a outro time. Eu acho que o investimento precisa ser igualitário, mas é um campeonato brasileiro forte, de visibilidade e por aí vai. Nós estamos com os nossos estaduais cada vez mais fortes. O Campeonato Paulista hoje consta com os seus 4 grandes de São Paulo na elite do Campeonato Paulista, com visibilidade, com atrativo para o torcedor e com o investimento desses clubes. As meninas agora têm um centro de treinamento adequado, ainda tem muita coisa para evoluir, tem. Mas essa Copa do Mundo teve uma das maiores visibilidades já vistas na história da cobertura de eventos esportivos. Repartições públicas parando as suas atividades para acompanhar o jogo das nossas meninas, visibilidade na maior emissora deste país, com transmissão no canal aberto. Então eu quero dizer uma coisa, o desempenho foi horrível, péssimo. O desempenho foi vergonhoso. Nós estamos evoluindo no futebol feminino, estamos, mas nós nunca fomos potência. O Brasil nunca venceu uma Copa do Mundo feminina. Foi vice, mas não chegou a ter força para disputar por um título. Sempre estivemos atrás de Estados Unidos, de Alemanha, de França, de Inglaterra, grandes forças femininas nesse esporte. Mas nós estamos evoluindo. Mas quando eu vejo a maior jogadora de todos os tempos, o Pelé do futebol feminino, a nossa Marta, desabafando que é preciso apoiar essas meninas, é preciso sim, mas também é preciso criticar. Acho que essas meninas já estão prontas para entender que conforme o investimento é feito, o reconhecimento é dado, a crítica também tem que chegar. Infelizmente, nós tivemos um desempenho pífio. E eu não jogo só nas costas da comissão técnica, não. Falta material humano.
Nós estamos sem grandes jogadoras, faltou brilho, faltou um pouco mais. As meninas hoje não jogaram. Gostei muito do comentário do Caio Ribeiro durante a transmissão da Globo mais cedo. Não quero jogar nas costas somente Carlão de Freitas, da comissão técnica. O nosso Brasil hoje foi irreconhecível. Foi, Eliel. Eu acho que a cobrança tem que ser do tamanho da estrutura destinada a estas meninas. Pela primeira vez, você disse, uma Copa do Mundo com uma visibilidade não igual ao masculino, mas uma visibilidade gigantesca, uma estrutura disponibilizada para estas meninas sensacional, com um avião fretado, com o CT da Granja Comari, com uma bela estrutura lá na Copa do Mundo. As jogadoras da seleção brasileira hoje, elas conseguem ter a sua independência financeira, jogando nos grandes clubes do Brasil, jogando em grandes clubes da Europa, sim, senhor. Então a cobrança tem que ser feita. Eu acho que já passou da hora da gente ficar com aquela coisa, principalmente seleção brasileira, que tem todo um embasamento, toda uma estrutura, da gente ficar se vitimizando, da gente ficar chorando, da gente ficar passando a mãozinha na cabeça. Não, a crítica tem que ser do tamanho da estrutura disponibilizada para elas. O Brasil foi muito mal, o Brasil venceu o Panamá na estreia, o Brasil não passou pela França e hoje empatamos numa exibição vergonhosa contra a Jamaica, que essa sim tem o direito de chorar, tem o direito de pedir apoio, porque passou uma reportagem aí que essas meninas só estão na Copa do Mundo graças aos familiares do Bob Marley, que estão apoiando financeiramente estas garotas da Jamaica. Então as críticas têm que acontecer, seja para a Pia, seja para as jogadoras, seja também para a entidade, para a CBF. Aliás, em termos de Mundial, CBF, Copa do Mundo do Catar, foi uma vergonha. Copa do Mundo, Nova Zelândia, Austrália, futebol feminino, uma vergonha. Mundial Sub-20 masculino, uma vergonha, fomos eliminados por Israel. Então, algo precisa ser feito, porque o reflexo está dentro de campo, o Brasil não conquista mais. Eu gostei da sua ponderação, da sua opinião, e eu acho isso. Ninguém aqui tá fazendo terra arrasada não, viu, Carlão? Nós não estamos aqui querendo menosprezar tudo que foi feito até hoje, porque eu acho que as meninas merecem sim um tratamento igualitário, assim como os meninos têm. Eu acho isso, acho que tem que ter cada vez mais visibilidade, mais investimento, mas conforme tudo é dado, também é cobrado. Nosso desempenho na Copa do Mundo foi pífio. Sim. Foi vergonhoso. E não é porque o investimento está chegando agora que nós temos que passar a mão. Não, é preciso levar a coisa mais a sério. É preciso entender que o futebol feminino no Brasil é uma realidade palpável e que isso precisa ser colocado em prática. Eu acho que precisa ter essa questão sim, porque hoje nós vimos uma Jamaica jogando muita bola e com investimento muito, mas muito menor do que o investimento que o Brasil, que a Confederação Brasileira de Futebol tem no futebol feminino. Muito inferior. É a Confederação da Jamaica em relação às meninas jamaicanas, que com certeza é muito inferior também ao investimento do Panamá, sim, ao investimento da Zâmbia, que fez gol em Copa do Mundo. Nós temos muitas seleções, porque a FIFA decidiu igualar em 32 seleções nessa Copa do Mundo, que não tem a capacidade de investimento que a seleção brasileira feminina tem. Então é necessário a gente dizer que sim, o desempenho foi ruim, mas nós não vamos deixar de apoiar, nós não vamos deixar de incentivar, nós não vamos aceitar menos do que está sendo feito, temos que cobrar que seja ainda mais feito para as nossas meninas, mas elas também precisam entender que ter visibilidade é bom, ter reconhecimento é legal, você ter uma estrutura financeira que dá condições para você dar uma comodidade para sua família é muito legal, mas também precisamos jogar bola. Resultado. Também precisamos trabalhar mais. 4h27. O ouvinte está perguntando aqui, Carlão, é verdade que o refletor novo do Guarani vai iluminar todo o bairro ali em volta? Ah, já entendi a provocação. Carlão. Mas pode ser, você sabe, eu também estou entendendo a provocação. No último domingo, né, Ponte Preta e Vitória, eu saí do estádio Moisés Lucarelli e a diretoria do Guarani acho que estava fazendo alguns testes lá no refletor e dava para ver até do lado do estádio da Ponte Preta. E vai iluminar sim, sem dúvida alguma. E tem que iluminar mesmo. Isso serve de exemplo, Eliel. Até é uma provocação, mas a gente pode partir para o lado
sério, serve para Ponte Preta também se mobilizar, estruturar o estádio, fornecer aí uma boa comodidade para quem está participando do jogo, para quem está trabalhando, porque isso é estrutura, né? Você tem uma iluminação de qualidade, você tem uma transmissão de qualidade, um jogo de qualidade, então que sirva de exemplo esta reestruturação, esta modernização do Brinco de Ouro, que sirva de exemplo para a Ponte Preta e que ela modernize o Moisés Lucarelli também. O Giba Bugrino tá com uma preocupação interessante, Lu, se você puder e tiver condições aí, ó. Sim. O Giba tá perguntando se o Guarani vai correr o risco de escalar o João Vitor sem saber se ele tomou ou não o terceiro cartão amarelo. Lembrando que o João Vitor hoje voltaria junto com o Matheus Bueno, né? Não, o João Vitor ele tá pendurado com 2 cartões. Na transmissão do jogo contra o Avaí, foi relatado um cartão amarelo para ele, porém, o documento oficial da partida é a súmula que o árbitro ele coloca no documento nesse documento todas as informações do jogo e não consta o cartão amarelo para o João Vitor. Ou seja, se não consta no documento oficial do jogo, o João Vitor não está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e pode jogar. Então, pelo menos é essa a informação que a gente tem em relação a essa possibilidade. Não existe, porque a gente vai com base no documento oficial da partida, que foi a súmula contra o Avaí, e não consta o cartão amarelo para o João Vitor, ok? Perfeito. Obrigado, Lupe, respondendo ao Giba lá de Hortolândia, acompanhando a CBN. Alô, Guilherme Abreu. O Guilherme falou assim, Eliel, fala pro Fábio Scheibe pegar uma carona com a tia Leila e voltar. Opa. Ô, Scheibe, pega carona com a tia Leila pra você voltar, viu? Vamos pegar aqui para economizar um pouco os gastos aqui. Vou falar com ela, daqui a pouco deve estar descendo. Vou pedir essa caroninha aqui e pedir um lugar também no camarote especial aí para ver o jogo depois do trabalho, né? Pode pegar. Acho que merece, viu, Ô, Eliel. Oi. Notícias do mercado da bola, acabou de sair aqui, a gente está atento também aqui, né? Estamos em Belo Horizonte, mas estamos acompanhando a movimentação. Lanzini, meia argentino, que foi revelado pelo River Plate, passou pelo Fluminense, estava no West Ham também da Inglaterra, que o Vasco queria, o Flamengo também queria, acertou o retorno para o Milionários, para o River Plate da Argentina. Então, Lanzini é o novo jogador lá do River Plate, que ontem bateu o Internacional por 2-1 e só não foi mais porque Rocher, goleiro do Inter, pegou muito o uruguaio, hein? Foi de virada, hein, velho? Internacional largando atrás já é Libertadores, viu, Calão? Já é Libertadores, hein? Aliás, que clima no Monumental, né? Depois que eles fizeram aquela estrutura parecida com La Bombonera, né? Antigamente o Monumental era gigante, agora tá com uma outra dinâmica e estilo Libertadores, e o Inter passou sufoco lá ontem. Vai mandando mensagem aí pra gente, 991869070, a gente vai pro Repórter CBN, volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos manifestou preocupação com a operação realizada pela Polícia Militar na Baixada Santista, em São Paulo. A ação acontece desde a semana passada, depois da execução de um soldado do batalhão de elite da Polícia Paulista. A organização da ONU pediu uma investigação imediata, completa e imparcial sobre o ocorrido. Mais cedo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que 16 pessoas morreram durante a operação. Os mortos são pessoas que escolheram o confronto com a PM, segundo a pasta. A ação chegou hoje ao 6º dia. Até o momento, 58 suspeitos foram presos. O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Dimitri Salles, disse que a operação tem indícios de chacina. O presidente Lula afirmou que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder russo Vladimir Putin tentam ganhar a guerra da Ucrânia enquanto pessoas estão morrendo. Lula também criticou uma suposta falta de ação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na mediação do conflito. Ainda de acordo com o presidente, o Brasil está no grupo de países que busca um caminho na mediação da guerra entre ucranianos e russos. O Papa Francisco lamentou a falta de coragem da Europa para pôr fim à guerra na Ucrânia.
No começo da visita de 5 dias a Portugal, o pontífice destacou a disposição para o diálogo que, segundo ele, caracteriza o continente. No país, Francisco participa da Jornada Mundial da Juventude. O evento é o maior encontro católico do mundo. Serão 5 dias de celebração. Autoridades locais estimam a participação de mais de 1 milhão de peregrinos na jornada deste ano. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h35, não, 4h33, meu caro Mário Quintino. As informações das estradas, por gentileza. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações do anel viário Magalhães Teixeira. Atenção, aconteceu uma colisão entre um carro e uma moto à altura do quilômetro 10 e por conta disso tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão para quem sai da rodovia Anhanguera, vai em direção do Trevo de Valinhos e também da rodovia Dom Pedro. Então atenção aí pelo anel viário. Inclusive, ainda há um atendimento acontecendo da concessionária que administra aí a rodovia. No sentido contrário do anel viário, para quem vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, aí, por enquanto, segue sem maiores problemas. Eu trago informações também para o nosso ouvinte que segue aí pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Por enquanto, a rodovia dos Bandeirantes não tem dificuldades nos dois sentidos. Pela Anhanguera já tem movimentação maior em Campinas, no sentido interior. Então, atenção, principalmente proximidades da John Boy Dunlop. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. 4h34. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Acesse bishow.com.br. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corridas de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Realização OA Eventos. Iniciativa EPTV. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção, máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Acesse bishow.com.br. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida?
O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h38. De volta com o nosso Arena CBN. Boa tarde, amigos da CBN. Aqui é o João Silva de Hortolândia. Quero deixar avisado para não ser surpresa. Guto Ferreira costuma não perder para o Guarani. Hoje vai dar vozão. Guto Ferreira venceu um derby, aquele derby do Catito. 3-1. Catito Ramírez. 3-1 para a Ponte. O técnico era Guto Ferreira. Quando foi esse jogo aí, cara? Nossa, 2013. Muito tempo, né? Problema no pé aí, Guarizo? O pé tá coçando. Ah, entendi. Lupe, onde você anda, velho? Eu tô aqui dando um giro. Deixa eu pegar a opinião da galera aqui do jogo de hoje. Amigo, rapidinho. Tudo bem? Felipe. Torce pra quem, Felipe? Atlético. Atlético o quê? Mineiro. Não é possível. Mineiro aqui, de BH. Então hoje, o que vai acontecer lá em Minas Gerais? Vai dar Palmeiras ou o seu Galo vai conseguir, enfim, vencer com o Felipão no comando? Eu acho que essa é a chance do Galo vencer o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras é fraco, né? Não, o time é bom, mas... Mais ou menos, né? Não, o time é bom. É bom mesmo ou é o técnico que é bom? Ah, deve ser, mas... E eliminou o Galo 2 vezes na Libertadores, né? Vocês estão com o Palmeiras engasgado. Com certeza, né? 2 anos seguidos. Então hoje vai dar Atlético. Com certeza. Quem vai fazer os gols? Acredito que o Hulk vai ganhar de 1-0, tá bom? Aí você tá em São Paulo aqui, né? No estado, né? Aí você vai tirar muito sarro se amanhã der Galo? Não vou, não. Porque eu sei respeitar o adversário, ainda mais quando você tá na casa dele. Exatamente. Você fez muito bem. Felipe, né? Isso. Felipe mesmo. Boa sorte pro seu Galo hoje. Viu? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado pela atenção. De nada. Valeu, tá aí o Felipe. Você tá pequenininho perto do extrator, hein, Felipe? Ah, mas a máquina é grande, né? É grande, né? É grande, é de respeito. Maior que o Palmeiras? É maior que o Palmeiras, com certeza. Valeu aí, Vitor, valeu. Deixa eu pegar mais a opinião da galera aqui. Opa, tudo bem? Boa tarde. Seu nome? Marcelo. Marcelo, torce pra quem? O Alviverde. Acabei de entrevistar um atleticano aqui. Hoje tem Palmeiras e Galo pela Libertadores. E aí? Eu acho que é Palmeiras. Mesmo fora de casa? Talvez o empate. Empate tá bom. Do jeito que ele vem nas últimas rodadas seria o suficiente. Vamos ver, é outra competição, acho que é outra pegada, talvez dê pra... Se vier o empate, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tem que marcar o Hulk. É evidente. A gente tem zagueiro pra isso. A gente tem Murilo, tem o Gustavo Gomes, vai segurar bem, acho que a onda. Obrigado, boa feira. Obrigado, valeu. Obrigado, tá aí, portanto. Ó, peguei um atleticano, um palmeirense. Na o atleticano sorte, tá confiante. O palmeirense tá meio assim, mas o empate tá bom. Será? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui, pra dar um giro aqui na feira. Amigo, rapidinho, tudo bem, seu nome? Tudo bom? Sou Márcio. Márcio, torce pra quem? São Paulino. São Paulino, Lucas tá de volta. Lucas tá de volta. E o James Rodrigues também tá no time. Agora São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, mais um ano adiando esse sonho. Não, agora vamos ser campeão. Vai ser campeão? Vamos. Mas o Luciano tá com a 10. Ele vai dar 10 pro James ou ele fica com a 10 e alguém dá outro número pro Rodrigues? Não, ele continua com a 10. Rodrigues pega a outra camisa. E agora vai, então? Agora vai. Você vai torcer pra quem na Libertadores, já que São Paulo não tá? Pra ninguém. São Paulo só torce pra São Paulo. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Daí, portanto, a opinião de alguns torcedores aqui na feira, tô dando um giro. Já saí de fininho, porque já encontrei meu amigo da empilhadeira. Ele quer me colocar lá pra cima, eu já vazei da braquiara. Vai lá do outro lado agora, Luke. Vai para outros estandes. Anda na feira aí, já você volta. O ouvinte está dizendo aqui, boa tarde, faltou a Cristiane na seleção. Ela está em boa fase e não foi chamada nenhuma vez por essa comissão técnica. Daniel mandou aqui pra gente. Não sei, hein? Não acredito não.
O ouvinte mandou uma foto dos ingressos para o jogão de hoje. O Luiz, prontinho para ir para o Bugre. O Luiz Carlos mandando mensagem sobre o comentário da Mira Leitão hoje cedo. E da Cássio sobre igualdade de gênero. Concordo com elas, principalmente quando a imprensa também é culpada. Hoje a seleção feminina jogou e não teve transmissão da CBN, mas teve transmissão da Globo. Isso. Viu, Luiz? Teve transmissão da Globo e nós estamos dando espaço aqui todos os dias para o futebol feminino. Boa tarde, é lindo ver como a torcida do São Paulo fica feliz quando contrata bons jogadores. Isso é verdade. O outro aqui, boa tarde. Gostaria de perguntar ao Carlão de Freitas se ele não acha que o técnico Renato Gaúcho seria o mais qualificado para assumir a seleção de maneira interina. Olha, o Renato, há algumas temporadas, a primeira passagem dele pelo Grêmio, ele era um fortíssimo candidato, né? Ainda era a gestão Tite, mas se falava muito em Renato e realmente o que ele implementou no Grêmio foi muito importante. Copa Libertadores, Copa do Brasil, toque de bola, futebol de aproximação, Luan voando, sistema defensivo com Kahneman, com Jeromel. Foi muito interessante esta época do Grêmio. É um dos nomes, pode ser, poderia sim estar no lugar do Fernando Diniz. Eu gosto do Renato, às vezes ele tem aquele meio jeitão folclórico e tal, mas é um bom treinador. Tanto é, você vê o valor do Renato, o Grêmio não tem um elenco estrelado e ele consegue aí colocar o tricolor gaúcho entre os primeiros do Brasileirão. O Andrés Pereira tirou ele da seleção, hein, Léo? O Andrés Pereira. A passagem dele pelo Flamengo foi complicada em virtude desta final de Libertadores, porque os números do Renato foram números bons no rubro-negro. Verdade. E o Scheibe está se referindo ao lance da final em que o Daverson rouba a bola do Andrés Pereira. É isso, né, Scheibe? Exatamente. O Palmeiras marca na prorrogação, o Flamengo com timaço, o Palmeiras bem melhor que o Palmeiras, mas acabou perdendo aquela final que foi determinante para a saída dele. Né? Bom, 4h44. Gostou do Corinthians ontem, Fábio Scheibe? Eu realmente não vi o jogo do Corinthians inteiro, acabei vendo o jogo do Internacional e River Plate. Acabei vendo um pouco do Corinthians, mas o Corinthians fez o necessário para poder ter vantagem para o jogo de volta, né? Tá bom. Você viu o jogo, Carlão? Mas se quiser falar do Inter, eu falo. Não, nós estamos em São Paulo. Não interessa o Inter agora, não. Nós estamos em São Paulo. Fala pra ele, o Luke, que nós estamos em São Paulo. A gente está em São Paulo. A gente acha que o Inter pode ficar para a semana que vem ou para o mês que vem. A gente vê depois. É que a minha cobertura essa semana é só de Libertadores. Entendi. Tá certo. Humilde, hein? Mas eu gostei do Corinthians. Vou tirar você da escala da Série B, então, do final de semana. Não, que isso, pô. Aliás, Scheibe, tá confirmado, hein? Confirmadíssimo. Chama o Guarizo também aí. O Guarizo tá aí, pode chamá-lo. Mas você não viu a escala? O Guarizo tá, eu não presto atenção no nome do Guarizo. Nossa, mãe. Você vai prestar, fica tranquilo. Carlão, fala do Timão. Eu assisti esse jogo 2 minutos, depois eu dormi. Mas eu gostei do Corinthians, um início complicado, o Nils saiu na frente, mas o Corinthians teve força para reagir, o menino Wesley também, né? Fez um belo gol, vibrou demais, tirou a camisa e tal. Mas uma vitória contundente, uma vitória importante, que dá uma tranquilidade não, né? Porque vai jogar em Rosário, mas dá um respiro, tem a vantagem do empate, não pode dormir nesta vantagem, mas foi um resultado importante que dá confiança aí para o Lucha manter o trabalho, né? Não só na Copa Sul-Americana, mas dá um respaldo para o Campeonato Brasileiro também. Bom, 4h46, tem muita gente participando, mandando recado, mandando mensagem aqui. O ouvinte quer saber o seguinte: Eliel, você não fez a pergunta inteira, queria saber se ele não mais qualificado que o Diniz, ele não seria mais qualificado para assumir a seleção, o Renato Gaúcho. Olha, o Renato tem um currículo melhor que o do Fernando Diniz. É que o Fernando Diniz, hoje, ele é um cara... Por exemplo, o Fluminense apresentou um futebol bonito num certo período de 2023, né? Tem muito prestígio perante a grande imprensa, né? A imprensa carioca gosta muito do Fernando Diniz. E o Renato Gaúcho, com este estilo mais debochado, tal, o pessoal isso não agrada tanto, né, a grande imprensa. Então o Fernando Diniz se encaixa, né, neste novo padrão que é determinado, né, por nós da imprensa.
E o Fernando, por vocês da imprensa. E o Diniz hoje é o técnico da seleção brasileira, também com muita qualidade. O que foi, Antônio Lu? Nada, não. Não para de dar risada. O cara soltou a bela de uma risada. Meu Deus do céu, hein? Deixa eu pegar mais uma opinião aqui. Tudo bem? Seu nome? Paulo. Paulo, torce pra quem? Palmeiras, né? Palmeiras. Hoje tem o Atlético pela frente. Eu achei o Mineiro ali, ó, naquele stand ali, ó. Ele tava quietinho, rapaz, na dele, né? Aposta com ele agora, né? Nossa, se eu achar ele, a gente vai lá. Mas o que você acha do Palmeiras contra o Atlético hoje, jogando fora de casa, primeiro jogo da Libertadores? Eu acredito que assim, é um jogo difícil. Só que assim, Palmeiras com o Atlético, graças a Deus, a gente tá levando as vantagens nos últimos anos, né? Então tô bem otimista. Acho que um empate é bem-vindo, mas eu torço pela vitória. Acho que vai dar... Empatezinho hoje logra êxito. Sem dúvida. Vai tomar aquela hoje vendo o jogo, comendo aquele petisco. Quais são os planos do Paulo para acompanhar a partida? Uma cervejinha. De lei, né? Tem que pedir. Um franguinho passarinho? Sem dúvida. Uma picanha, né? Picanha boa, picanha. Né? Melhor. Vender uma máquina aqui, a gente pega uma picanha. Pô, se vender uma hoje, você convida nós. Opa, com certeza. Tamo junto? Então tá bom, então. Obrigado, meu Paulo. Valeu. Vendas aí na feira. Valeu. Torcedor do Palmeiras tá confiante, hein, ô Almeida? Que isso, hein? Bom, 4h49. Fábio Scheibe, o time já desceu aí para fazer a comilança ou não? Não, ainda não. Palmeiras, estou esperando aqui o Palmeiras. Podemos ver aqui no hall, quem está acompanhando no YouTube com a gente aqui. Entra pelo hall aqui. Palmeiras não desce ainda, só dirigentes, seguranças aqui por enquanto. Mas estamos no aguardo. Qualquer coisa, se descer até o final do programa, eu passo com imagens. Perfeito. Você mostra pra gente a galera se alimentando. 4h49. A gente faz uma pausa rápida e vamos falar já do nosso digníssimo jogo dos times aqui de Campinas. Temos o Bugre às 9h30 e temos a Macaca às 7h da noite. A gente volta já. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h51 de volta com a Arena CBN. Meu caro Carlão de Freitas, vitória da Ponte Preta contra o Criciúma, ou você imagina um jogo duro hoje para Macaco? Acho um jogo difícil, acho um jogo complicado, por tudo que tem acontecido com o Criciúma, né, nas últimas rodadas, não vence há 4 jogos, um momento de instabilidade dentro da competição, não tem Marquinhos Gabriel, que é a referência, em compensação tem a volta do Felipe Viseu, que é o artilheiro da equipe com 4 gols. Cláudio Tencati faz um bom trabalho, mas o momento não é legal. Então, toda uma mobilização lá pelos lados do Heriberto Rios para que o Criciúma consiga a vitória. E a Ponte vem tentando, né, encaixar um bom jogo. Isso poderia acontecer contra o Vitória. Não aconteceu, mas pelo menos fez uma boa partida, que dá uma confiança para a equipe e tentar equilibrar as ações. Acho que o empatezinho tá de ótimo tamanho ali. Agora, de repente, a Ponte pode encaixar um jogo legal lá e voltar com os 3 pontos, mas eu acho difícil até pela circunstância, o momento que vive o Criciúma dentro da Série B. Você acredita no resultado da Macaca, Lupe? Pode ser, a Ponte tem se dado bem no Heriberto Rios nos últimos anos, né? Conseguindo aí vitórias, empates.
há um bom tempo já não perde no estádio do Criciúma. A Ponte hoje não tem o Matheus Jesus, provavelmente o Samuel Andrade deve ser o escolhido pelo técnico Pintado para entrar na equipe titular da Macaca lá no sul do país. E a Ponte oficializou não, né? O BID oficializou. Não sei se a Ponte soltou, ainda não consegui ver aqui as redes sociais da Macaca, mas o Gabriel Silva já está regularizado no BID. Hoje é o último dia da inscrição. O Gabriel não, porque ele já estava sem contrato desde o final do ano passado. Mas ele já está no BID, então já é jogador da Macaca. Você tá nessa, né, Carlão? Já, daqui a pouco, 6h30, Ponte Preta e Criciúma e Ponte Preta. Jogão. Bom, esse com o Carlos Cabela. Carlos Cabela com o Adriano Almeida. E ele é o Almeida. Eu tô no Central, né? Hoje jornada dupla, hein? Eu tô no do Guarani também, é? Hoje não tem. Não tá fácil ganhar 2 mil Não por tá mês, fácil, não. Ô, Lupi, Guarani, Bugrão, joga às 9h30 da noite, fechando a quarta-feira. 9h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, expectativa de casa cheia, iluminação nova, repaginada, reformada, luzes de LED mais econômica. Você vai estar lá, né, Lupe? Eu vou estar lá. Meio ambiente agradece também, porque também é uma luz que agrada ao meio ambiente. Então, todos os fatores levam para mais uma vitória do Guarani. Não perde há 5 jogos, 3 vitórias seguidas, e hoje Humberto Louser não tem o Derek, machucado, suspenso, mas o João Vitor, que está regularizado, está apto a jogar. Vai pro jogo. O jogo de hoje, Carlão, é aquele tipo de jogo para se confirmar na briga pelo G4. Né? Consolidar o Guarani entre os melhores da Série B. O momento é sensacional. O clima, o ambiente que está sendo criado para esta partida também. É um astral lá em cima, não só pela estreia aí dos novos refletores, o gramado do Guarani também um tapete, promoção para a torcida, estádio lotado, e o Guarani tem que confirmar. Jogo duro, hein? Não pense o torcedor que todo este ambiente o Guarani já ganhou. Não. O Ceará vem tentando aí se encaixar dentro da competição, tem um investimento até de Série A de Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu dar um encaixe na equipe ainda, o técnico Guto Ferreira, mas eu acredito sim que o Guarani poderá fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Você tá nessa com quem, Lupe? Eu tô com o Marco Guarizo, que tá perdido aqui pela feira, inclusive, Naldo, já começa a procurar ele, porque daqui a pouco a gente tem que ir embora. Eu estarei ao lado também do Gabi Castro e de Naldo Araújo na técnica externa. Boa. E só um detalhe interessante ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, Palmeiras e Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, vai acontecer no Brinco, com o mando do Palmeiras, no domingo. Boa atração. Você vai ver? Eu sinceramente não, mas é legal um Palmeiras e Corinthians no estádio Brinco de Ouro. O Brinco domingo, 11 horas da manhã. O Brinco de Ouro merece aí um jogo legal de se acompanhar. Lupi, sarcófago, porque o sarcófago mudou. O sarcófago mudou. Tá na agulha a música aí, Elton? Samba paulista, trem das 11. Demônios da Garoa. Dia 2 de agosto, de interrogação, Guarani entrou em campo e enfrentou São Paulo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tinha na sua escalação Américo e o São Paulo tinha Bellini. Em que ano foi esse jogo? Eu ajudei muito no São Paulo para vocês, hein? 1953. E você, Eliel? Vai o Scheibe primeiro. Scheibe, tá ouvindo? Vai você. O Scheibe não tá ouvindo. Agora vai, Scheibe. Vai. 1955. Você falou que ano, Carlão? 53. Tá gostoso o sorvetinho, né? Nossa. 1963, Lupe. 1963, 1953 e o Fábio Scheibe 54. Vamos lá, então. Não temos vencedores hoje, então, portanto, o vencedor sou eu, Antônio Lupe, mais uma vez aqui direto de Jaguariúna, conquista mais uma vitória no sarcófago. Dia 2 de agosto de 1964. Olha aí. O Guarani empatou Quase. com São Paulo em 0-0. Guarani tinha Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho, Diogo, Tio Macalé, Heraldo Jurandir, Zeola e Américo Murolo, Felício e Esquerdinha. O São Paulo de Sully, Delei, Bellini, Riberto, Sudaco, Dias, Faustino, Prado, Del Vecchio, Bezaninho e Marco Antônio
0-0, não tivemos vencedor desse jogo. O Sudaco único vencedor sou eu. O pai tá online. Fecha pra nós, Elton. Obrigado ao Emerson César, hein? Fui seguir a dele aqui em 1963. Fui pro buraco, hein? Legal. Mas você chegou próximo, né? Você foi bem próximo. Troféu de honra, né? Que nem Prêmio eu, de Deus. consolação. Troféu de honra, esses brindes que você vai receber depois aí, de cada palitinho, desses 25 sorvetes que vocês chuparam durante o programa. Não, para com isso. Chupei um Tá só. chupando de Rodando coco aqui, subindo, Eu recebi até descendo. bronca aqui. E aí vocês... Fica tomando sorvete aí, depois reclama da garganta. Chegou aqui. É. Tá vendo aí, né? Então, eu chupei o de coco, entrou os, sabe, os negocinhos de Ah, coco? é bom. Entrou no canal. Eu tô com os desde ontem. É bom. É... Bom, Deu uma ô Fábio atrapalhada. O Chaibi. problema é o coco. Deu Vamos uma lá, Fábio falhada. Chaibi. Palmeiras e Atlético, quem vence? 2-1 para o Palmeiras. Coração de lado. Gosto Coração. dos palpites do Coração. Fábio Chaibi. Lupe, 1-0 Atlético. Atlético vence. atenção, vamos lá. Ah, não. Quer que eu segure o sorvete? Precisa não. Tá bom. Nada, absolutamente nada, tira a vitória do Atlético Mineiro hoje, jogando contra a equipe do Palmeiras em Minas Gerais. Nada tira a vitória do Galo hoje. Pronto. Investimento para viagem. do Fábio Chaibi. A gente tem outros jogos também. E aí, para Igor? os palpites. Beleza? Vamos lá. Vitória do jogo, eu quero que você fale. Vitória Vitória não derrota, joga, não. Vitória, derrota ou empate da Ponte contra o Criciúma? A Ponte empata contra o Criciúma. Carlão, Derrota. Chaibi, 2-2. Guarani e Ceará, Lupe. O Guarani vence 1-0. Guarani vence. Chaibi, 2-0 Bugre. tem mais algum jogo hoje pra gente palpitar? Não? Acabou? Acho que acabou. Acho que acabou, né? Amanhã tem São Paulo. Amanhã tem São Paulo e Flamengo. Hoje só vamos ficar só então. Tem Sul-Americana hoje, Botafogo e Guarani. Ah, Botafogo Paraguai. e Guarani. Não, o Guarani joga com o Ceará, cara. Tá louco? Não, é o Guarani do Paraguai. Ah, da Botafogo. Segovinha joga bola. Olha o drible que ele tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ele tem. Segovinha. Meu Deus do céu. Molecada adora isso. São três ô Guaranis. Siriguidu. Guarani Campineiro, Guarani de Campinas, o Bugre, o Guarani da capital e o Guarani Paraguai. São três, viu? Tem o Guarani de Palhoça também, em Guarani Santa de Catarina. Sobral. Guarani de Tem Sobral. bastante. Vambora então, chegou a hora da gente ir embora, né? O ouvinte tá perguntando se o óculos do Carlão é por conta da nova iluminação do brinco. É por conta da nova iluminação que ele fez ontem aqui na feira. Vou nem falar o que ele aprontou ontem, veio de óculos pra ninguém reconhecer. Gente, é sério mesmo, o Guarani tá perdido aí. A gente Nós precisa vamos ir embora, achar, velho. nós vamos achar. Chaibi, bom jogo pra você, conta tudo pra CBN. A gente vai se falando, meu velho, até amanhã. Se precisar, é só acionar, estaremos direto aqui do Mineirão, viu, Precisa Eliel? de um Grande pix, abraço, Fábio Chai. obrigado. O Lupe falou que tá precisando de um pix, viu, Chaibi? Tá certo. Fim de semana a gente come um churrasquinho. Tchau, Lupe. Valeu, Eliel. Tchau, Carlão. Valeu, até já. Valeu, Guariz, que entrou no carrinho aqui no estúdio derrubando tudo, hein? Segurança trouxe ele. Pelo amor de Deus. Vambora, gente. Tchau, tchau.